Olá, amigos da Nova TV Alto Tietê, do podcast 2 em 1. Hoje nós estamos com uma convidada especial e internacional. Nós vamos aprender muito sobre questões comportamentais, sobre gestão de equipes talentosas, e é um prazer estar recebendo aqui a dama Djalô. É essa mesmo, essa pronúncia está correta? Está correta, sim, Adama Djaló. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Né? Nós estamos distantes aí em relação espacial, geográfica, mas próximos em relação a um conceito importante para todos. Né? Eu vou iniciar. Eu é que agradeço. Eu vou iniciar fazendo uma questão que é uma provocação, já testando os seus conhecimentos. Eu sei que você desenvolveu uma grande experiência em relação a equipes, né, de alto rendimento, equipes talentosas. E aí, uma pergunta inicial que já é complexa, né, e a gente vai utilizar o seu conhecimento, é que quando se tem um fracasso, isso se deve à falta de talento técnico ou desalinhamento comportamental? Boa noite, Devanildo, boa noite, Brasil. É um prazer imenso estar aqui convosco. Eu sou a Adama Djaló, analista de perfil comportamental. Costumo dizer que eu sou apaixonada por pessoas de origem da Guiné-Bissau. Eu sou da Guiné-Bissau, um país pequenino em tamanho, mas muito grande em termos de diversidade cultural, em termos de riqueza humana, e essa vivência ensinou muito sobre a questão da diversidade e da complementariedade, não é? E é um prazer imenso estar aqui hoje a falar desta temática que tanto me apaixona e eu que tenho vivenciado muito no dia a dia do meu trabalho, que é a nível internacional, da CPLP. Então, eu nasci na Guiné, fiz os estudos em Portugal, tive o privilégio de trabalhar em Londres e dinamizar equipas em Angola, e há 4 anos decidi voltar novamente para a África para contribuir. Esta pergunta é fantástica, Divinaldo. Talento ou desalinhamento comportamental? Claramente que estamos a falar do fracasso das equipas mais derivado ao desalinhamento comportamental. Porquê? O talento, as competências, você contrata, mas a parte comportamental é preciso desenvolver, é preciso prestar atenção, é mais difícil, não é? Porque enquanto seres humanos, nós temos tendências diferentes, temos hábitos, vontades, formas de comunicar diferente. Essa diferença que deveria gerar riqueza nas organizações acaba efetivamente por levar a conflitos e a desalinhamento e a falta de performance. É isso. Muito interessante. Você já falou um pouquinho da sua experiência, né? E depois eu até vou pedir para você reforçar mais um pouquinho. E para o nosso público também conhecer, né, Guiné. Nós temos o Júlio, amigo comum, que faz um trabalho brilhante em termos de estar apresentando o país para nós aqui no Brasil, mas eu queria que você falasse um pouquinho depois também, né, sobre o seu trabalho aí, porque é importante, né, eu tenho uma simpatia muito grande dos brasileiros, e eu fico muito feliz, né, de você estar falando de um tema totalmente, né, uma característica técnica, que é essencial, que é a questão das competências. A gente fala muito em competências aqui, Adama, relacionada ao modelo, a gente chama de modelo chá, que envolve o conhecimentos, habilidades e atitudes. Mas eu vejo que você tem um olhar ainda mais profundo, que você busca a integração dentro do ambiente, a questão do comportamento, que várias vezes é negligenciado, né? Então é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre, para a gente aprender. É verdade, Devanildo, obrigada. A Guiné-Bissau é um país pequeno, cerca de 2 milhões de habitantes, no oeste da África,
com tudo por se fazer, com muitos desafios sim, mas muitas oportunidades também. No Brasil nós já temos muitas ferramentas, temos muito a acontecer a nível do desenvolvimento humano e aqui ainda nem tanto. Mas acima de tudo o que me chamou muito a atenção é que eu tive o privilégio de trabalhar em equipas muito boas em países como a Inglaterra e que tiveram à beira de falhar por causa desta questão comportamental, porque cada pessoa tem a sua visão, a sua forma de ver o mundo, de percepcionar. E a dada altura, quando nós não cuidamos, o que é que acontece? As pessoas passam a ter agendas próprias, esquecendo aquilo que lhes une, não é? A missão, a visão da organização. Acaba por ser o quê? Há um estudo da Harvard que diz-nos que 85% do sucesso financeiro das organizações é derivado às soft skills, contra 15% da parte técnica. O que é que isso quer dizer, Devanildo? Não quer dizer que a competência técnica não seja necessária, mas quer dizer que a nossa habilidade de trabalhar em equipa, a nossa habilidade de gerir as nossas emoções, de gerir os conflitos, de liderar com empatia, acaba por pesar muito mais. O que abre as nossas portas é a parte técnica, mas para nos mantermos lá, é a parte comportamental, a minha forma de agir, a minha forma de percepcionar o mundo, a minha forma de tomar decisão. Por que é que isso acaba por ser um problema? Porque nós temos o que nós chamamos na área comportamental de ego. Eu acho que da minha maneira é melhor do que a maneira do Devanildo. E no final do dia, com a área comportamental, acabamos por mostrar às equipas que nós precisamos trabalhar numa lógica de complementariedade. Estes 5 dedos, não podemos dizer que há um melhor ou pior do que o outro. Numa equipa, nós vamos precisar de executores, nós vamos precisar de analistas, nós vamos precisar de criativos, comunicativos e nós vamos precisar da relação, não é? E quando descuidamos disso, que é isso que acontece nas organizações hoje em dia, nós andamos atrás de currículos, não é? Certificados e esquecemos a parte humana, que normalmente o que é que acontece? Não são as empresas que crescem. Quem cresce dentro de uma organização são as pessoas. Então é necessário conhecer essas pessoas, entender essas pessoas, desenvolver essas pessoas para que essas pessoas possam gerar resultado, possam ter aquilo que nós chamamos de alta performance. Faço-me entender? Muito, muito boa explicação. Eu estou me deliciando aqui, o nosso público também, porque a gente tem muitos que são formados em área de ciências sociais aplicadas e tudo que você fala faz total sentido, né? É muito importante. Eu vi que você falou de elementos de planejamento estratégico, com o modelo MVV, né? Que você tem missão, valores, visão, são coisas importantes. E esse objeto de análise teu, comportamental, é muito importante. E eu até reafirmo que muitas vezes, né, até pela experiência de trabalhar com algumas equipes, eu vejo que ele é negligenciado, né? Busca-se o seu talento, coloca ele e espera o resultado. Mas eu, até analisando o teu trabalho, o teu perfil, eu sei que você vem disseminando isso aí pela África agora, eu vejo que você tem um trabalho analítico muito forte, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho das ferramentas que você utiliza. Porque eu sou eu já tive atuação em recursos humanos, que a gente analisava esse processo pelas tradicionais dinâmicas de grupo. Eu queria saber se isso evoluiu, está no mesmo processo, como ocorre. Não, evoluiu muito, Devanildo, muito, cada vez mais, graças a Deus, ainda não está no nível que é necessário, mas cada vez mais a liderança já percebe que se as equipas são feitas de pessoas, se os nossos clientes são pessoas, nossos fornecedores são pessoas, quem movimenta a nação são pessoas, se nós não entendermos de pessoas, o que é que nós vamos entender? E dado as fricções, porque o problema principal não é
não são as tarefas. Aí você aprende, executa, sabe fazer contabilidade, informática e por aí vai. O problema principal é a gestão dos relacionamentos entre as pessoas. E para isso, nós agora temos várias ferramentas, desde o DISC, baseado no trabalho do Carl Jung, Insights, PDA, mas eu utilizo uma ferramenta que se chama Clarity 4D. Em inglês, que é uma ferramenta que foi desenvolvida no Reino Unido, na Inglaterra, que significa clareza em 4 dimensões. Como é que eu me percebo? Em primeiro lugar, o meu autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, que é o primeiro D, que eles chamam do Discover, como é que os outros me percepcionam? O Discuss, como é que vou discutir com os outros? A partir do momento que eu sei como é que eu sou, como é que o outro me vê? Porque muitas vezes nós pensamos que somos uma coisa, a nossa intenção é uma, mas a forma como os outros estão-nos a percepcionar é outra. E como está no nosso ADN trabalhar, viver em equipas, grupos, é necessário ter essa percepção também, não é? Depois tem a terceira dimensão que se chama o diversificar. A partir do momento que eu sei como é que eu sou e como é que o outro me vê, o que é que eu vou passar a fazer mais, menos, manter ou eliminar? E o quarto D do desenvolvimento. E esta ferramenta descreve o comportamento, a tendência do comportamento humano em 4 energias que estão ligadas aos 4 elementos da Terra. Ele fala-nos do fogo, de pessoas, de resultados, de fazer acontecer. Ele fala-nos do psicologicamente oposto do fogo, é a terra, ou seja, pessoas calmas, pacientes, que nas organizações vão cuidar, vão gerar sustentabilidade. O fogo são pessoas que vão fazer acontecer num ritmo acelerado. Ação, resultados, fazer acontecer. Depois ele fala da água, que é a análise, a cautela, a precisão, processos, procedimentos, fazer com excelência, e ao contrário da água, fala-nos do ar, não é? A visão, a comunicação, a persuasão, o fazer com todos, a energia amarela. E o que ele nos diz é que não é para nos colocarmos em caixas, ao contrário do que algumas outras ferramentas fazem, de colocar a pessoa ou é dominador, ou é influente, ou é passivo, ou isto não chama nomes, não rotula, diz-nos qual é a nossa tendência, traz-nos clareza para perceber as nossas forças e ajuda-nos a perceber quais são as nossas áreas de melhoria, porque acaba por ajudar a dar uma visão mais abrangente à liderança para perceber quem é que tem nas organizações, o que é que já tem de muito bom e quais são as áreas que precisam de aceder. Então, essa ferramenta tem nos ajudado muito a nível da CPLP, não é? Eu já tive o privilégio de trabalhar com equipas no Brasil, a fazer uma consultoria a partir de Portugal para a empresa MISAP, que entregou esse trabalho de liderança para a empresa KSB, que quis perceber como é que pode unir mais a sua liderança, trazer mais performance para haver melhores resultados entre as pessoas e as tarefas. Foram 80 e tal líderes que tiveram cerca de 2 dias a fazer esta dinâmica, inicialmente com o processo de autoconhecimento e depois com o feedback 360, porque a diferença entre a forma como eu me vejo e a forma como a outra pessoa nos vê, está o nosso verdadeiro eu. Então, estas ferramentas são muito simples, não há gráficos complicados, traz uma autorresponsabilização muito grande e ajudou-me, começou comigo primeiro, Divanildo, começou comigo porque o processo é de dentro para fora. Hoje em dia, com as redes sociais, com aquilo que está na moda, nós tendemos sempre a ir do lado de fora, mas a resposta muitas vezes está dentro de nós e o autoconhecimento só por si não chega, é preciso a ação. As empresas que estão-se a destacar neste momento são empresas que sabem que estas dinâmicas constituem um investimento de retorno a curto, médio e longo prazo. Porquê? As pessoas, elas por si só, com a competência técnica, fazem o trabalho sim, mas para ser sustentável,
É preciso esse entendimento, não é, dos nossos comportamentos para diminuir as fricções. Neste momento, eu estou a liderar um projeto com uma dimensão muito grande, mas com uma diferença cultural muito grande também e que os problemas comportamentais estão a ter um impacto tão negativo e as pessoas são muito bem preparadas tecnicamente em uma área de operações, mas há desentendimentos muito graves que estão a lesar a performance do time. Então, este tipo de dinâmicas acaba por nos ajudar a deixar a cultura de apontar dedos, não é o Denivaldo, não é o Júlio, não é a Adama, e perceber qual é a minha responsabilidade, como é que eu posso trabalhar em rede, em que momento, porque a organização vai precisar de pessoas que vão criar as ideias, vão trazer as ideias, energia amarela, o ar. Dessas ideias, nós temos que partir para ação, resultados. Não existe realidade sem resultados. Nós estamos as organizações, é uma troca, não é? Então precisamos dos resultados. Antes dos resultados, precisamos de perceber se estamos a ter lucro, não estamos a ter lucro, é mais para a esquerda, é mais para a direita, quais são os nossos processos e procedimentos, senão cada um faz da sua maneira. E depois disso nós precisamos de ser sustentáveis, temos que exercer aquilo que se chama empatia da energia verde. Então o que estas ferramentas como a Clarity 4D nos traz é que no final do dia nós temos que encontrar uma linguagem comum, apesar de sermos diferentes, usar essa diferença para trazer riqueza às organizações. Muito interessante. Eu estou me deliciando aqui com o seu conhecimento, e aí a gente fica trazendo, né, experiências. Eu tive experiências com equipes muito técnicas e relacionadas à área de TI, que eles têm um perfil, né, de ser... A idiosincrasia deles é ser para dentro, né? Não externalizar. Sim. E aí eu estava analisando de que forma, né, você quebra essa resistência, Adama, porque naturalmente, né, as pessoas têm resistência a mudanças. E essas pessoas, né, que têm um perfil técnico, né, que você passa muito tempo estudando, até para o nosso público entender, você acaba desenvolvendo vários projetos, né, vários modelos de aprendizado sozinho, e aí você tende a se fechar. Aí quando você vai para um ambiente organizacional, você precisa, né, de competências complementares, você tem essa dificuldade, né, que aí você consegue identificar, diagnosticar, analisar e trazer soluções. Uma das questões, né, na verdade já surgiram várias, mas o seu modelo ele é cíclico, né? É cíclico, exatamente, é isso. É ciclo porque neste momento nós não podemos dizer que se quisermos sair daquilo que é o base, nós temos que nos desafiar a sair da nossa zona de conforto. Equipas fortes de alta performance não são homogéneas. Imagine o que é você ter um perfil só de introvertidos, ou só de extrovertidos, ou só de pensamento, ou só de sentimento. Não dá. Tem que haver essa mistura e a partir do momento que você percebe onde é que você está neste momento, o que é que a empresa precisa de você, você tem que ajustar. A liderança também é a mesma coisa, porque nós quando estamos a liderar estamos a servir, e se estamos a servir é tudo sobre a comunicação, e a comunicação não é sobre mim, é sobre o outro. Então, para isso, primeiro eu preciso perceber onde é que eu estou, qual é que é a minha preferência a nível de comunicação, perceber a preferência das outras pessoas na minha equipa para poder adaptar. O modelo fala-nos na questão da adaptabilidade, uma das competências que valem milhões hoje em dia, que o mundo, uma coisa é uma verdade, temos uma verdade de manhã, à tarde já é outra, está em constante mudança. Então a questão de eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, no mundo atual... Gabriela, síndrome de Gabriela, né? Não pode. Você assistiu a novela?
Dizia novela. Aí não funciona hoje em dia. Se a pessoa quiser estar na alta performance, gerar resultados, fazer o time funcionar, tem que sair da sua zona de conforto e saber, olha, estou a lidar com o Devanildo. O Devanildo tem um perfil de lealdade, de calma. Por mais que eu seja uma pessoa de fogo temperamental, eu tenho que arranjar um meio termo para me conectar com o Devanildo, porque a questão é sobre conexão. Nós não nos conectamos apenas com... quando nós nos conectamos com a missão, a visão e os valores da organização, no verdadeiro sentido da palavra, não é um manual que nos dão para assinarmos o que costuma estar nas paredes das organizações. Não, é eu saber porque é que eu acordo das 8 às 5 horas todos os dias e vou para aquela organização, como é que eu contribuo, eu própria, sozinha, como colaboradora, eu exijo resultados, não é? É a partir dessa consciência coletiva. E o que é que acaba por acontecer nas organizações? Priorizam o brilho individual. E é como se estivéssemos a formar uma equipa só de atacantes. Não sei se é assim que diz no Brasil, né? É só atacantes, não temos goleiro, não temos quem vai defender. Será que essa equipa sozinha vai vencer? Não, precisamos de trabalhar em rede. Por mais que eu seja o CEO da organização, sou presidente do Conselho de Administração, se o Júlio entende mais de uma determinada matéria, ele tem que avançar, tem que passar à frente, não é? Porque a questão da liderança não é sobre o cargo, não é sobre o título, é sobre gerar transformação positiva, persuadir as pessoas para o bem comum. E quando assim não é sobre nós, é sobre o outro, é sobre gerar. Então a partir do momento que nós percebemos onde é que nós estamos, percebemos a nossa organização, temos que nos adaptar como se fosse um carro manual. Não sei se vocês usam o termo a primeira para ligar marcha, o carro, né? É marcha, a gente utiliza. Primeira marcha, segunda marcha. Segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, quinta. Será que existe melhor ou pior? Se você quer ligar o carro, vai à primeira marcha. Se você quer ir com muita velocidade, vai para a quinta. Mas se você colocar na sua cabeça que você só consegue a primeira marcha, aí não vai conseguir ir longe. A gente estava comentando, né, Dama, essa é muito interessante, essa questão comportamental, a questão de perfis. E sempre, né, a gente faz comparações com o nosso dia a dia, né, com os filhos, com a família. Nós temos que ter diferentes papéis, né, com diferentes pessoas. Mas isso leva a você querer fazer isso. Eu achei muito interessante quando você falou do reconhecimento do eu. Né? Primeiro você buscar, né, o que você pensa de você mesmo e depois o que você é para a sociedade, que é diferente, né, para as outras pessoas. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu estou fascinado aí para aprender. Obrigada, Devanildo. Está a ser uma conversa muito interessante, porque acaba por me levar outra vez a pensar na questão, não é? O segredo não é evitar diferenças, e nós temos a tendência de evitar a diferença. O segredo é saber usar essas diferenças. Até com os nossos próprios filhos, nós tendemos a querer comparar. Os nossos pais comparam-nos enquanto irmãos e nós vamos repetindo esses padrões. Mas a verdade é que nós precisamos criar uma linguagem comum com os perfis, perceber que essa diferença é que traz riqueza. Se você tiver um filho que é 2, 3, 4, 5 filhos que são todos introvertidos, que são todos analíticos, que só gostam de processos, será que vai trazer riqueza para a questão da família? É preciso alguém a pensar também na componente humana, das relações, aquela pessoa que chega à empresa e fala bom dia com alegria. O brasileiro é muito assim, não é? Com essa energia. Mas temos perfis, por exemplo, de pessoas de tecnologias de informação são mais voltadas para a máquina, mais para o interior, mais para si, mais para processos. Aqui a questão é um equilíbrio, nem 8 nem 80, como na culinária, não é? Os portugueses dizem o QB, o quanto baste, não é? Se tiver muito sal da comida. Se tiver muito doce, acaba por trazer diabetes, não é? Então, nas organizações acontece o mesmo. É preciso criar essa linguagem comum, é preciso desenvolver aquilo que nós chamamos de empatia cognitiva, o que significa dizer entender como é que o outro funciona. Aí é que vem o problema, né? E ajustar a comunicação.
O nosso problema principal é isso. Mas qual é que é o difícil que nós queremos no dia a dia? É estar sempre às pancadas uns com os outros ou ajustar a nossa comunicação para levar aquilo que é a causa, aquilo que nos une numa organização, numa família, não é? Todos nós temos, e eu sei que lá em casa você já está pensando assim, aquela pessoa que nós dizemos, por que essa pessoa não entende? Eu já falei tantas vezes, por que não entende? Ninguém me entende. É verdade, dizemos isso, não é? Já estou cansada, é difícil, por que sou eu? Não é sobre isso. É como é que eu faço a outro entender? Porque a comunicação é uma ferramenta, mas é treinável. É poder, é treinável. Se nós não nos questionarmos, se nós não aparecermos com a intenção, qual é a intenção que eu venho aqui neste podcast? É ser Adama no automático ou é ajustar aquilo que é o objetivo deste podcast? É isso que falta nas organizações. E quando nós conseguimos trazer essa consciência, a equipa deixa de competir internamente, nós, enquanto pais, deixamos de comparar os nossos filhos e acabamos por perceber a beleza, a essência, porque todos nós temos uma essência com a qual nós nascemos, as nossas células. Como fazer, usar melhor essa essência e prestar atenção naquilo que nós precisamos de trabalhar. E aí começa a performance externa, não é? Porque há um alinhamento entre as equipas, entre as pessoas. Eu não estou com medo que o outro vai roubar o meu lugar, eu consigo entender a diferença nas personalidades e usar o melhor. Devanildo, eu vou dar um exemplo do que é que está a acontecer comigo agora enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu deixei a África, a Guiné-Bissau, com 11 anos. Qual foi o meu segredo todo este tempo? É que eu tenho uma capacidade de ajuste, de adaptar e de conectar e de entender o outro muito forte. Eu não sou aquela pessoa que tem todos os certificados do mundo. Eu tive, sim, o privilégio de trabalhar em mercados muito bons como Portugal, como a Inglaterra, como Angola, e fazer consultorias para o Brasil, para a Ásia, etc. Mas o segredo principal é esta minha capacidade de empatia, de ter esta empatia e ao mesmo tempo ter a execução e criar redes de parcerias, não é? Encontro aquela pessoa ali e digo, qual é o perfil? Como é que pode encaixar e conectar com o meu? Que é de criar, que é de envolver, quem é que vai executar, quem é que vai pensar nos detalhes. E quando nós conhecemos isso sobre nós, todas as mesas são para nós. E quando nós percebemos que o nosso 1% conta, nós deixamos de ter egos, deixamos de criar inimigos e passamos a ter aliados, a querer os melhores connosco, para ter uma performance melhor do time. Foi isso que eu aprendi em Inglaterra há 12, 13 anos atrás, é isso que eu tenho passado para as diferentes organizações e vou dizer um segredo aqui. O problema é igual em todo o mundo. Na África, na Ásia, na América, na Europa. Eu já tive a oportunidade de trabalhar nestas organizações. Só muda o endereço. A questão da comunicação ineficiente. Você falou coisas interessantes. A gente chama muito as redes aqui no Brasil de networking. Você tem um bom networking. Networking. Né? Que você consegue estar conectando com pessoas, né? Como um grande elemento. E olhando, né, o seu trabalho, eu fui provocado a te perguntar sobre a liderança. Como a liderança trabalhara. Porque se tiver uma liderança negativa, ela põe tudo a perder, né, Adama? É verdade. A liderança é a base de tudo, porque nós estamos à espera, não é, de ter alguém que seja o nosso reflexo. Não é que nos mostra o caminho. E se essa liderança não coloca os resultados acima, quer os resultados
não com as pessoas, mas apesar das pessoas. Acaba por enfraquecer. Nós precisamos de lideranças fortes, liderança humanizada, liderança consciente, liderança que quer servir e percebe que a diversidade é que vai levar ao caminho certo. Então a liderança ocupa aqui, tem aqui um papel preponderante, porque é o nosso espelho, não é? A liderança combinada com a comunicação fluida, combinada com a questão de abraçar a diversidade, acaba por levar-nos a equipas de alta performance. Eu tive lideranças, exatamente neste momento está a acontecer coisas incríveis e às vezes parece que dizem o santo da casa não fazem milagres, certo? Eu digo, eu trabalho com a questão comportamental todos os dias e neste momento estou a gerir um projeto em que a liderança é altamente técnica operacional. Para eles, as pessoas estão ali como uma máquina para executar e não há tempo para emoções, não há tempo para questões de relação. Mas isso não existe. Eu tenho bons técnicos neste momento a pedirem demissão por causa de sentirem que há uma falta de empatia, uma falta de reconhecimento, uma falta de respeito pelo trabalho. Imagine os milhões, porque é uma indústria que gera milhões, não é? E o tempo desperdiçado para gerir esses conflitos. Por isso é que estas estatísticas que nos falam sobre a questão da parte comportamental ter um peso muito importante é nestes casos específicos. E como é que nós vamos trazer essas lideranças para perceberem que é necessário alinhamento, é necessário integrar os perfis, não podemos desassociar a parte humana da parte de resultados, porque quem faz as organizações são as empresas. Se não cuidarmos delas, de que é que nós vamos cuidar? E essas pessoas, quando cuidadas, quando sentem que fazem parte, que adicionam valor, que são um elemento essencial, dão o melhor de si. Eu vou falar um exemplo que eu tive de uma líder muito boa, que era uma psicóloga. Essa líder trabalhava as nossas emoções. Nós acabávamos por ser... Foi um dos empregos que eu me despedi e senti tanta dor, porque o motivo foi pessoal, não é? Eu decidi voltar outra vez para a Europa, então deixei aquela organização. Mas eu já estava conectada. Hoje em dia eu sou consultora dessa organização. Eu comecei como gestora, depois coordenadora do curso e agora sou consultora, dou consultoria, somos parceiros de negócios. Mas ajudou muito a crescer naquela fase anterior. Qual era o diferencial dessa liderança? É que essa liderança entendia que as tarefas e as relações, a parte humana e a parte dos objetivos tinham que andar lado a lado, não é? E olhava para os nossos olhos e dizia, você esteve a fazer um team building 5 dias seguidos, Adama, vai para casa. A dada altura, enquanto profissionais, é disso que nós estamos a precisar. Já não é de um aumento salarial. É quem consegue nos tocar nas costas e dizer, aquele cliente foi difícil, mas você esteve muito bem, eu aprecio. Não correu bem desta vez, mas temos apreciado o trabalho feito há 5 anos atrás. O Código de Trabalho diz que você teve uma conduta que é para despedimento, mas tendo em conta os 5 anos de entrega a essa organização, nós vamos dar outra chance. Esse tipo de dinâmicas fazem toda a diferença no dia a dia. Então a liderança tem um papel preponderante de perceber, investir, desenvolver e criar outros modelos de liderança, porque uma liderança eficaz é aquela liderança que deixa o seu perfume. Eu não estou em Angola, neste momento não estou no Reino Unido, mas o trabalho que foi feito lá tem que ter capacidade para continuar, não pode parar porque a Adama não está. Então temos que ter essa habilidade de estarmos tranquilos, de formar técnicos melhores do que nós. Como é que nós podemos trabalhar tranquilamente com quem sabe melhor do que nós, apesar de nós sermos líderes dessa pessoa? A partir do momento que nós percebemos que somos um complemento, não é? E que a minha habilidade, se eu sou líder, é por algum motivo, não é? O facto do meu técnico saber mais de tecnologias de informação do que eu, não invalida a minha habilidade de mostrar o caminho. Até porque hoje em dia, aquilo que se fala é de uma liderança ágil, de um RH ágil, de um líder que existe no sentido figurativo de mostrar o caminho, e a equipa mostra o como.
Mas para isso, você tem que ter uma maturidade muito grande a nível da liderança, do autoconhecimento, da integração dos perfis, da comunicação positiva. E não é romantizar. É que isso toca nas pessoas e faz com que elas deem não menos do que o seu melhor. Eu lembro-me de ser a primeira pessoa a chegar a esta organização e a última, e a querer sempre mais, e perguntava o KPI, queria saber quantas formações nós tínhamos dado, quantas entregas, o que é que faltava, e se eu tivesse alguma preguiça em alguma entrega, eu pensava, não, esta organização merece mais do que isso. E ia dando mais, porque eu estava conectada com a liderança, conectada com a visão. Mas também tive situações, e lamentavelmente dizer, olha, estou só contando o horário aqui para a hora acabar, desligo o meu computador e vou. Não há apreciação, não há envolvimento, não há engajamento, nós não sabemos o que é que a liderança quer de nós, o que é que a organização, e há muitos colaboradores que também não questionam. Enquanto colaboradores, nós temos que questionar. Nós temos que saber qual é o nosso papel, como é que nós podemos contribuir, qual é o nosso 1% que faz o diferencial. Mas isso é preciso um autoconhecimento muito forte e é preciso sair para a ação, estar consciente com intenção. Apesar de eu ser de um perfil de calma, tranquilidade, a empresa precisa de mim no foco, na ação, em resultados. Eu não sou assim, tenho o meu par ao lado que é, como é que eu vou aprender com essa pessoa? Como é que eu vou tirar todas as capas e aprender com quem está ao meu lado? Eu aprendi muito com os meus técnicos. Hoje em dia, as pessoas começaram comigo como assistentes. Hoje em dia eu estou indo para Angola e eu quero 1 hora para falar com elas sobre as coisas novas que estão a acontecer, porque a dinâmica da Guiné é diferente. Isso é muito powerful. Hoje em dia, eu trabalho com os líderes que me deram o meu primeiro emprego, eu trabalho com elas como consultora, e eles estão tranquilos com isso. Então, nós não temos a obrigação de fazer mais e melhor com as pessoas que estão à nossa volta. Muito bom. Esses são, né, alguns pontos que eu queria destacar, só para a gente elucidar. Tem uma questão da complexidade, né? O ser humano, por si só, ele já é complexo. E aí você traz uma metodologia, né, que trabalha 4 dimensões. E aí você tem que ter uma técnica, né, eu imagino, muito forte para estar gerenciando esse processo. Porque se não tiver um profissional também que aplique a metodologia, você pode criar uma situação adversa de estar rotulando, né, uma pessoa. Uma crítica que eu faço com esses modelos, Adama, é referente a você colocar pessoas em caixinhas. Ou seja, eu faço um diagnóstico e falo, essa pessoa ela é de difícil socialização, ela tem dificuldade, como o ser humano não fosse dinâmico, né? A gente sabe que o ser humano é dinâmico, que ele muda. Eu acho que a sua proposta vai na direção inversa, né? Você ter esse diagnóstico. Exatamente. Tratando as pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante, inicial. É muito importante e é o nosso grande diferencial, porque há muitas ferramentas. A Clarity 4D tem essa... Eu tenho paixão quando falo da Clarity 4D, porque mudou a minha própria vida e levou-me a uma dimensão muito superior a todos os níveis. Há palcos que eu subi, que eu nunca pensei que ia subir. Uma menininha que veio de um país pequenino, em África, e agora estando em palco com ministros, presidentes, empresas grandes de ramo petrolífero, banca, etc. Aí é que está, ferramentas como a Clarity 4D não rotulam, não colocam as pessoas em caixa, elas são para ampliar a consciência, não é? O erro não está nas ferramentas, está no uso. Quando eu digo, você é muito vermelho, você é muito dominador, ela coitadinha, é muito influente, é pacífico. Nós estamos a rotular? Não, a ferramenta Clarity 4D diz-nos que nós temos tendência. A nossa preferência, você prefere chá ou café? E diz, a sua preferência é café, tá? Eu sou uma pessoa que gosto de análise, de introversão, mas a organização,
O mundo mudou, a Covid-19 mostrou-nos que as coisas mudam o tempo todo, tudo que era verdade deixou de ser. Como é que eu me adapto? Apesar de eu preferir café, eu vou à sua casa, essa é a minha preferência. Você não tem café, tem chá para me oferecer? Eu tenho duas opções. Ou aceito o chá e agradeço, ou digo não, obrigada, mas eu não vou brigar com você, porque você não tem café para me dar. Por outro lado, se você sabe qual é que é a minha preferência comportamental e comunicação, e você quer conectar comigo, vai dizer, oh, poxa, a Adama veio à minha casa hoje, ela gosta muito de café, eu vou lhe dar, mas ela está muito acelerada, eu vou lhe dar chá, sabendo que ela gosta de café, mas eu vou dar de propósito chá. Será que nós vamos conectar? É isso que acontece nas organizações, tem que haver uma cedência dos dois lados. Eu estou a fazer o ajuste, você está fazendo ajuste e nós nos encontramos aonde? No meio. E há possibilidade de desenvolver as outras áreas. Eu inicialmente era uma tendência. Hoje em dia as pessoas vão me chamando de camaleoa, porque eu estou consciente e de acordo com aquilo que eu preciso para uma determinada dinâmica, eu treino essas habilidades de análise. Eu sou uma pessoa extrovertida, mas eu consigo ir para uma reunião e estar a trabalhar com a observação. Apenas porque o silêncio também fala, mas isso nós aprendemos com esse tipo de dinâmicas. Então, o perfil comportamental não define quem você é, ele descreve alguém parecido com você, mostra a sua tendência e dá poder de escolha. Então, quando bem aplicado, o que acontece? Reduz julgamento, aumenta a compreensão e fortalece as relações no dia a dia, não é? Quando mal usado, como você disse bem, vira desculpa e isso destrói a cultura, não é? Porque apontar você é isso, você é aquilo. Não, você tem tendência a acontecer dessa forma, você pode ajustar. E foi isso que me marcou muito nessa questão dos perfis e eu pensei, porque eu estava a trabalhar no mercado da Inglaterra com pessoas com nacionalidade brasileira, portuguesa, africanos, ingleses, sul-africanos, culturas muito diferentes e nós tínhamos tudo para dar muito certo. Estávamos a trabalhar com a indústria petrolífera, com a Angola que estava com uma dinâmica muito grande, no centro de Inglaterra, numa multinacional e havia fricções por causa desta questão da comunicação. E o CEO na altura investiu e a partir daí foi um game change, não é? Para mim foi uma mudança muito grande e passou a ser lifestyle. E eu disse, se funcionou em mercados de grande maturidade, de desenvolvimento, isto tem que funcionar noutros países. E quando eu tive a oportunidade para trabalhar em outros mercados, eu sempre que tínhamos formações, eu dizia, olha, será que é possível diagnosticar, fazer um raio-x, perceber onde é que dói? O que é que está doendo? É falta de empatia, é falta de comunicação, é falta de inteligência emocional, é gestão do tempo, é liderança tóxica, é cultura organizacional, you name it. Então vamos curar o que dói, porque senão estamos sempre a entregar formação por formação e afinal eu estou trabalhando a comunicação quando a inteligência emocional tem que ser trabalhada primeiro. Então esse tipo de ferramentas ajuda-nos a dar clareza, a prever e aumentar os resultados de forma sustentável, sem deixar ninguém para trás. Devanildo, eu tenho quase 40 anos agora, ficando velha, e eu sei que é só isso que eu quero ver. Às vezes as pessoas perguntam, mas você é só analista de perfil comportamental? Eu falo só, e é muito, porque eu sei o que é muito e a forma como nós temos vindo a ver as equipas a descobrir, a dizer, doutora Adama, agora eu sei, afinal, eu achava que o meu colega é que era lento, casmurro, mas não, afinal eu aqui não tenho paciência, não tenho mesmo nada de paciência, eu preciso trabalhar essa paciência. Afinal, o colega não é ele que é muito tímido, eu é que sou faladora demais. Eu descobri coisas que eu pensei, mas eu já me conheço há tantos anos, como é que uma ferramenta com 22 páginas de PDF vem me descrever desta forma? Eu nunca mais esqueci.
E quando eu tive a oportunidade de liderar equipas, eu disse, não, eu não vou trabalhar só. E foi muito difícil, porque é uma ferramenta na Inglaterra, a questão dos libras, reais, as nossas moedas fracas da África. Mesmo assim, hoje em dia, estamos a trabalhar com Nações Unidas, organismos internacionais, estamos a trabalhar com a banca, muitas organizações, mesmo no mercado tão pequenino e pobre como a Guiné-Bissau, mas querem o melhor. As pessoas ficam fascinadas, o processo começa dentro para fora, deixamos o julgamento e começamos a ver a beleza das pessoas, porque todos nós temos, mas a nossa tendência, quando nós não conhecemos, é apontar o dedo. E quando eu aponto um dedo, quantos é que ficam para mim aí em casa? 4, 9, 19? São pontos muito interessantes, né, Dama? Eu estava refletindo, né, e aí a questão do dinamismo das equipes, né, e as mudanças. A partir dos anos 60, a sociedade muda com uma velocidade muito grande, questão dos processadores, né, e a capacidade de armazenamento de informação mudou a forma como a gente lida com a informação. E a informação processada gera conhecimento, que gera produtos, processos. E a gente retoma lá para Camões, que ele falava, muda-se os tempos, mudam-se as vontades. Somos compostos por mudanças, trazendo novas vontades. Então, é isso, né? Essa questão da adaptabilidade tem que estar presente nas organizações. O ponto que eu estava pensando, Adam, eu queria de contribuir com você, é que eu acho que a tua metodologia ajuda muito na perspectiva também de retenção de talentos, né? Porque quando você tem os processos de recursos humanos, você tem um processo de seleção, você tem um processo de desenvolvimento que custa caro, e às vezes você perde esse talento por um conflito, né, com outra pessoa, com um chefe, com um amigo. Então, eu queria, se você tem algum KPI, algum elemento, né, que justifique ou demonstre como a tua metodologia ajuda nesse processo. Sem dúvida, o problema, a questão dos turnovers, né, não é, nas organizações é um problema muito complicado para o RH, não é? E como evitar esses turnovers, não é? Nós precisamos de fazer com que as pessoas entendam que podem ser desenvolvidas, não é? Nós não queremos, quando fazemos os recrutamentos, hoje em dia, eu já não faço um recrutamento a dizer eu quero um analítico, eu quero um criativo, eu quero um executor, eu quero uma pessoa de relação. Eu quero um profissional que esteja disposto a ser treinável para aquilo que é necessário, não é? E as nossas métricas têm nos mostrado que nós, enquanto seres humanos, nascemos para progredir. E quando nós não estamos nesta questão de progressão, é porque nós desconhecemos. Quando nós conseguimos perceber efetivamente quem é que nós temos nas organizações, quais são os seus pontos fortes, como é que criam mais-valia. Chegou um momento na minha organização que eu estava fazendo algo muito processual, muitos processos. Eu cheguei e falei para a minha líder, olha, doutora X, eu, enquanto profissional, eu consigo fazer esse trabalho de gestão, da formação, estar mais voltada para ver os KPIs e tudo mais. Mas sabe uma coisa? Eu consigo dar mais dinheiro à organização se eu estiver no terreno, como formadora, como mentora, a trazer negócios para a organização. E isso foi uma mudança muito grande. Em vez de perder um ativo, nós conseguimos multiplicar o talento desse ativo. Por quê? Porque nós conseguimos mapear. É necessário mapear as forças que nós temos para evitar a questão do turnover, porque aí sabemos, não dá nesse lado, vai dar no outro lado. Mas se você não sabe, simplesmente pega naquele talento e joga fora.
sem ter KPIs, elementos que o possam ajudar. Nós tivemos trabalhos que fizemos com uma construtora, queria perceber exatamente qual é que era a tendência da sua equipa, não é? E dessa tendência cruzar com os objetivos da organização e perceber o que é que nós temos mais, o que é que nós precisamos de trazer de fora e o que é que nós precisamos de realocar. Não é? E a ferramenta ajuda muito nisso. A ferramenta, nós não vendemos a ferramenta, esse é um passo dentro das organizações. Vendemos um programa de liderança, um programa de gestão de retenção de talentos, um programa de gestão de conflitos, de gestão de stress, que usa esse raio-x, que traz essa clareza para perceber onde é que nós estamos e quais são as dimensões. E de forma sem rotular, sem julgamento. Porque o que acontece muito nas organizações depois é a questão do julgamento. E a partir do momento que eu não tenho sentido de pertença, eu começo a dar menos de mim e vou devolvendo ao mercado, né? Não há pessoas insubstituíveis, mas ao mesmo tempo temos talentos que quando saem custam caro às organizações e nós não prestamos atenção a isso. E hoje em dia eu sou muito intencional com os meus parceiros, com os colegas, e tento perceber como é que a gente evita esse tipo de turnovers e presta atenção nestas ferramentas que nos ajudam a perceber onde é que nós estamos, qual é o nosso nível de desempenho, já consegue ajudar a perceber se somos uma equipa disfuncional, a funcionar mais ou menos, a funcionar bem, ou a poder emigrar para o great, good to great, como dizia o Jim Collins. Não, muito bom. Eu acho que você tocou num ponto nevrálgico, né, das organizações, que é a questão do custo, né, desse talento. E nós poderíamos ficar conversando por muito mais tempo aqui, né, é uma conversa muito interessante, o público aí está se deliciando com o conhecimento, e aí já vai ficar o convite para uma próxima oportunidade, e aí você depois vai falar um pouquinho da sua experiência, né, que você passou na Inglaterra, você está indo viajar para lá. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, do teu trabalho, né, da empresa, e também pudesse deixar o contato, porque se alguém se interessar, ele poder ter o contato direto com você. E aí você já manda um recado aí para o povo brasileiro aí, que gosta muito aí do pessoal de Guiné-Bissau. Muito bem, povo brasileiro, não, é verdade. A Obrigada. A Adama Connect serve essencialmente para criar pontes onde tem distanciamento, ou seja, conectar as possibilidades, as pessoas interfronteiras. Não acreditamos em fronteiras, nós somos uma empresa de gestão estratégica de recursos humanos que nos focamos em formações, capacitações na área comportamental. Nós fazemos as certificações da Inglaterra, nós temos vindo a trabalhar com diferentes organizações a transformar equipas disfuncionais em equipas de alto desempenho por meio do autoconhecimento, por meio da comunicação eficaz, da liderança que aproxima. Nós estamos na CPLP inteira, já começamos a fazer alguns trabalhos para o Brasil e eu penso que este momento vai ser o momento de recomeçar essa conexão e espero que a próxima vez seja a nível presencial, a fazermos uma turma de consultores para treinar consultores, líderes, pessoas da área das vendas que trabalham com pessoas acima de tudo, para poderem ter outras ferramentas mais leves, tranquilas, para gerar resultados. Estamos aqui a trabalhar no novo aeroporto da Guiné-Bissau, estamos lá com parceiros a fazer o outsourcing da questão dos recursos humanos, estamos em Cabo Verde, estamos em Angola, estamos em Portugal, estamos em Timor, estamos em Moçambique, estamos em Europa, não é, em si, e a ideia é continuar a fazer com que as empresas não desperdicem talentos, não percam talentos e competências por causa da falta de entendimento da parte humana. Esse é que é o nosso foco principal, não é? O meu sonho é fazer com que todas as organizações consigam colocar as pessoas no centro, desenvolvê-las, fazer com que cresçam para ter um impacto direto. Eu acredito muito
que nós podemos sim ser felizes naquilo que é a nossa missão, naquilo que nós estamos a fazer, porque é isso que tem acontecido na nossa dinâmica quando nós descobrimos estas ferramentas. É muito prazeroso você saber que não sabe algo, mas que tem alguém do lado que é um complemento, que não é um rival, não é bom termos concorrência, porque senão você não sai da sua zona de conforto. É preciso sairmos da nossa zona de conforto, é preciso referências. Por isso é que nós falamos em referências. Eu tenho que saber como é que aquela pessoa faz para ser tão calma quando eu fervo mesmo sem água. Como é que aquela organização está performando tão bem? A equipa está alinhada? O que é que está acontecendo ali? Eu tenho que saber. Como é que a Adama, que começou há pouco tempo, já está a trabalhar para a parte dos organismos internacionais, das empresas, aparecer aqui e ali? E eu vou lá e vou saber. Uma coisa é você ter referência, outra coisa é você ter inveja, não consegue dormir porque não tem aquilo. Precisamos de referências, precisamos da diversidade, porque a diversidade traz, de facto, riqueza muito, muito grande nas organizações. Eu acho que é isso que tem estado a faltar. A verdade é muito simples, não é? O comportamento não é um soft skill, não é? É o que sustenta tudo. Apesar de dizermos soft, esse pouco é o que sustenta, é o pilar, é a base, não é? Para podermos ter escalas maiores. Muito obrigado. Você já deu uma ideia aí que a infraestrutura, né, essas habilidades é importante, é o que deixa a organização em pé. Agradecer ao nosso público que acompanhou. Podem fazer perguntas, né, e a gente depois encaminha para a Adama. A gente está formando um network, isso é importante. E fica o convite, quando você estiver aqui no Brasil, para a gente fazer presencial, mas também novas oportunidades que a gente faça online, e aproveitando da tecnologia para estar transmitindo conhecimento, né? Isso é um ponto muito importante. Fazer um agradecimento ao Júlio, né? O Júlio é um grande parceiro, um grande amigo, que faz essas conexões, tem essa habilidade, né? Então a gente fica muito feliz por muito grande desfrutar dessa amizade, e também um agradecimento especial que a gente faz para os parceiros que nos possibilitam ter o programa, né? Os nossos patrocinadores. A gente vai estar passando os nomes também, assim como eu vou deixar o contato também do Instagram da Adama durante a apresentação. É verdade, sim. Adama Jaló, com 2 O's, estamos no LinkedIn. Ter o contato aí, posso fazer essa conexão direta. Eu vou querer ser um nó dessa conexão, né, mas são vários nós que são importantes. Muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço os nossos amigos. Muito obrigada mais uma vez, Brasil. Até breve e vamos juntos sempre conectar possibilidades e oportunidades para um mundo melhor. Obrigada, foi um prazer imenso. Até breve. Obrigada. Tchau.